A graça e a paz. Boa noite. Hoje estaremos falando sobre em que está concentrada a sua fé. Pai, ilumina nossa mente para compreender, meditar e praticar a Tua palavra. Usa Teu servo para falar conosco. Alcança cada vida que está adicionada nos pilares da edificação. Onde Tua palavra chegar, Senhor, que vidas venham ser alcançadas, edificadas, fortalecidas, transformadas para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, boa noite. Nós estaremos abordando esse tema. Em que está concentrada a sua fé? Né? Bem, claro que alguém deve estar perguntando, não deveria ser em quem? É certo que sim, deveria ser em quem está concentrada a sua fé, está firmada a sua fé. Mas muitos têm centrado sua fé em alguma coisa, não exatamente em alguém ou em um único alguém. E nós vamos dar aqui exemplos na Bíblia, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 14. Você que tem uma Bíblia, ou você que posteriormente deve verificar na sua Bíblia o que está sendo abordado. É um texto bem conhecido, mas que nós vamos nos concentrarmos aqui em que está concentrado a sua fé. No livro de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22, o texto nos diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegando já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém. Bem, a fé nos leva a depositar esperança. Portanto, quando perdemos a esperança, significa a ausência da fé, parcial ou completa. A nossa fé, ela vai nos levar a depositar esperança. Temos esperança, porque temos a fé, Agora, quando perdemos essa esperança, quando a pessoa perde esperança, isso é um sinal da ausência da fé, parcial ou completa. Quando esperamos bons resultados, quando esperamos bons resultados em algumas coisas, em algumas circunstâncias, tendemos a criar expectativas sempre baseado em que tudo dá certo. E nos esquecemos de avaliar as possibilidades de problemas ou de eventuais adversidades, Então, quando nós esperamos um bom resultado, quando nós vamos enfrentar alguma situação, estamos dentro de alguma situação, nós esperamos, criamos expectativas de bons resultados. E esquecemos de avaliar as possibilidades de problemas ou de eventuais adversidades. Nós esperamos tantos bons resultados, queremos os bons resultados, mas nos esquecemos que durante, enquanto estamos passando por aqueles problemas, podemos sim, temos surpresas. Deus jamais se surpreende, mas nós podemos nos surpreender no decorrer dos acontecimentos. A fé é um dom,
A fé é um dom que nos ajuda a superar dificuldades e a ter esperança, né? A fé é o fundamento da esperança e a certeza de que o que esperamos acontecerá. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Então, isto é fé, isto é ter fé. Agora, nós vamos olhar aqui para dentro do texto e analisarmos algo muito importante, né? Em que está concentrada a sua fé? Os discípulos deveriam concentrar a sua fé em Jesus. Mas nós vamos ver que no decorrer aqui dos episódios da tempestade, eles colocaram a fé em outras coisas. Deixaram de olhar para Jesus. E por conta disso, foram envolvidos por sentimentos, pelos seus sentidos, e deixaram de exercitar essa fé. Bom, Jesus dá uma ordem aos discípulos, e eles obedecem. Diz assim, ó: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. Então veja que Jesus dá uma ordem aos discípulos. Mesmo assim, lhe sobrevém uma tempestade. Nós vamos ver lá no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo de número 4, quando Deus manda Jonas ir para Nínive, Jonas desobedece. Jonas pega o navio. E lá no capítulo 1 de Jonas, versículo de número 4, o texto vai nos dizer que Deus envia uma tempestade. Devido à desobediência de Jonas, Deus envia uma tempestade. Mas aqui, eles obedecem a Jesus. Mesmo assim, vem a tempestade. A presença de problemas nem sempre significa que estamos fora do propósito de Deus, né? A presença de problemas, teremos problemas, isso não significa que estamos fora do propósito de Deus. Em algumas situações, virá problemas. Aquela tempestade ali tinha um propósito de ensinar os discípulos. Se nós prestarmos atenção aqui no contexto, não vou abordar tudo, mas Jesus estava ali ensinando as multidões, e nós vamos ver que houve ali a multiplicação dos peixes. Jesus estava ali com a multidão, ensinando a multidão, né? Mas Jesus estava vindo ali, e os discípulos, e o povo ali, questionando Jesus sobre a morte de João Batista. Herodes agora vai passar a perseguir a Jesus, porque ele teme um rei, e o povo estava pensando ali, achando que Jesus era o rei de Israel que iria de vir. E Jesus manda os seus discípulos para o outro lado também, para tirar os discípulos desse contexto, para que eles não venham cair nesse mesmo pensamento do povo, achando que Jesus era apenas um rei terreno, um rei de Israel. Então, toda essa tempestade tinha um propósito de ensinar algo aos discípulos. Assim também em nossas vidas. Assim também em nossas vidas, tempestades que nos vêm em nossas vidas, elas também têm um papel pedagógico, também para nos ensinar, né? Jesus despede os discípulos, mas ele subiu para o monte para orar. Porque ele vai dizer assim, ó, versículo 23. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Então veja que Jesus, ele despede os discípulos, mas ele vai aos montes para orar. Jesus continua intercedendo pelos discípulos. E até hoje, Jesus continua intercedendo por nós. Lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo vai escrever, no capítulo 8, versículo de número 34, exatamente isso. O texto diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus continua intercedendo por nós. Continua intercedendo por nós. Assim como ele estava intercedendo pelos discípulos, estava orando. Ele mandou os discípulos irem para o barco, passarem para o outro lado, mas Jesus estava sendo, Jesus sabia que haveria uma grande tempestade, que eles iam enfrentar uma grande tempestade, que eles precisavam de aprender algo durante essa tempestade, no meio da tempestade. Mas Jesus estava ali intercedendo. Nós precisamos de ter essa fé, essa certeza, que ele continua intercedendo por nós. Iremos passar, sim. O próprio Jesus disse que no mundo teremos aflições. Vamos passar a tempestade. Esse evangelho de facilidade, que agora você entregou sua vida a Cristo e tudo vai ser um mar de rosa, isso é um falso evangelho. Eu poderia muito bem chegar aqui e dizer para vocês, a você que está ouvindo essa mensagem, Deus está dizendo que você vai sair dessa tempestade, que Deus vai te dar vitória, mas você não vai passar por uma tempestade, que Deus é contigo. Eu poderia, mas eu estaria mentindo. Seria um falso profeta, aliás, nem profeta, porque eu não creio que há profeta nos dias de hoje, mas seria um falso evangelho.
Seria um falso evangelho dizer isso. Nós passaremos por lutas, nós passaremos sim por tribulações, né? Nós vamos ver lá que Sadraque, Mesaque e Abednego, né, os amigos de Daniel, Deus não o livrou da fornalha, mas livrou na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas na cova dos leões. Nós vamos ver que Jesus não livra os discípulos dele dessa tempestade, mas na tempestade. Então, dizer para você que você não vai ter problema, que Deus está revelando que você vai... Não, isso não é verdade. Não é verdade. As tempestades são pedagógicas, são para nos ensinar. Tem um propósito de nos ensinar e o propósito de nos levar a uma fé depositada no único Deus, o Deus verdadeiro. O fato de estarmos em obediência e Jesus está intercedendo por nós, não nos isenta das tempestades, de maneira nenhuma. No versículo 24 diz assim: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus deu a ordem para eles, eles obedecem a ordem, Jesus estava intercedendo, estava no monte, mas eles passaram por tempestade. É o que diz as Escrituras. Bem, o barco estava no meio, diz que vai dizer que o barco já estava no meio, significa que já havia percorrido uma boa parte do caminho e que agora se encontrava no meio do caminho, não apenas no meio do caminho, mas no meio de uma tempestade. E agora? Para onde olhar? Para trás? Para o caminho que já havia percorrido? Para a frente, para adiante, para o destino? Ou para o momento da dificuldade? Quando nós estamos no meio da tempestade, no meio da adversidade, para onde devemos olhar? Para antes? O caminho que nós viemos que não havia tempestade? Estava tudo bem? Devemos olhar para adiante? Para as promessas de Deus? Ou devemos olhar para a circunstância, para o momento que estamos vivendo? Né? É nessa hora que encontramos e concentramos a nossa fé. É nessa hora que concentramos a nossa fé. No meio da tempestade, os discípulos concentraram ou centraram a sua fé em algumas coisas, menos em Jesus. Vejamos. Primeiro, os momentos sombrios, escuros, deixaram os discípulos amedrontados. Porque o mesmo texto aqui se encontra também no livro de Marcos e se encontra no livro de João. E João, ele sempre vai fazer esse contraste entre dia e noite, luz e trevas. E lá no capítulo 6 de João, versículo 17, falando desse mesmo evento da tempestade, João diz assim: e tomando um barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Então, já estava escuro, eles já estavam no meio do mar, no meio da tempestade, estava escuro e Jesus ainda não tinha ido com eles, né? Estava escuro. Porém, quando Jesus entra no barco, depois nós vamos ver, Jesus entra no barco, eles se acalmam. A luz traz segurança. Muitas das vezes, quando a pessoa está no escuro, chega em casa de noite, está no escuro, parece que ela fica meio insegura de andar, de caminhar, né? Tem medo. Hoje as pessoas estão amedrontadas, saem na rua, se faltar a energia, ficam com medo de ser assaltadas. Mas quando está a luz, elas andam em segurança. Jesus é essa luz que nos traz essa segurança. Os discípulos deveriam olhar para Jesus, aquele que deu a ordem para eles. Bem, mas os discípulos deveriam centrar essa fé justamente nisso. Ele está conosco, ele nunca nos deixará. Porque foi ele que deu a ordem. Então eles deveriam centrar a fé nisso. Ele está conosco, ele nunca nos deixará. Muitas das vezes, como estamos passando a tempestade, estamos passando por adversidade, por lutas, né? Deixamos de olhar para ele e começamos a olhar para as dificuldades, para os momentos escuros das tempestades que está sobre as nossas vidas. Nós devemos continuar olhando para Jesus. Aonde está centrada a sua fé? No meio da tempestade. Enquanto esperamos a tempestade passar, não devemos concentrar a nossa fé em sentimentos. Tem muitas pessoas que concentram a fé em sentimentos, né? E ter cuidado com os nossos sentidos. Nós não podemos centrar a nossa fé em sentimentos ou sentidos. Tem pessoas que
Hoje, infelizmente, né? Infelizmente, devido a essa avalanche desse falso evangelho que estão jogando aí, muitas pessoas têm centrado a fé em sentidos. Quais são os sentidos? Preciso de ver, de ouvir, tatear, né? Por isso que nós estamos aí vendo tantas pessoas colocando sua fé, centrando sua fé em objetos inanimados. Infelizmente. Infelizmente. Né? Leva uma vassoura para casa, um sabonete, traz sua peça de roupa, traz isso. Né? Infelizmente. Estamos vendo isso. Nós vamos ver aqui no texto que isso não deveria ocorrer. Nós, durante as tempestades, devemos concentrar nossa fé, né? e não permitir a nossa fé ser conduzida por sentimentos e nem pelos nossos sentidos, como a audição. Enquanto esperamos, precisamos tomar cuidado com as perguntas venenosas que vêm. Por exemplo, né? No momento que estamos passando por dificuldades, por adversidades, temos que tomar cuidado com os nossos sentidos, para não deixar ser bombeado pelas perguntas venenosas. Onde está o seu Deus? Se Deus está com você, por que está passando por isso? Se Deus não te abandona, por que está doente? Por que está passando necessidade? São essas perguntas venenosas que vêm bombardear a nossa fé. Por isso nós temos que centrar a nossa fé em Deus. Não nos nossos sentidos e nem nos nossos sentimentos, né? Precisamos de isolar o sentimento de abandono, porque essas perguntas venenosas vêm trazer justamente isso: onde está o seu Deus? Se Deus é com você, por que está passando por isso? Se Deus não te abandona, por que você está doente? Por que está passando necessidade? Né? E isso vai trazer um sentimento de abandono. Lá em Marcos capítulo 6, versículo de número 48, o mesmo texto ele vai dizer assim: ó, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Então, o texto vai dizer que vendo-as em dificuldade, Jesus estava vendo os discípulos em dificuldade. Jesus estava no monte orando. Jesus, ele é onisciente, ele é Deus, onipresente, onipotente. Então, ele estava vendo as dificuldades. E ele foi ao encontrar com os discípulos, mas com a intenção de passar adiante, para mostrar para eles que ele está com ele. Né? Jesus estava vendo as dificuldades. Precisamos sossegar o nosso coração. Esse mesmo Deus continua vendo as nossas dificuldades, as nossas lutas, as tempestades que nós passamos. Ele continua vendo. Ele conhece. Ele conhece. É nisso que nós devemos centrar a nossa fé. É preciso isolar o medo. Fé e medo não caminham juntos. Frente à fúria do vento, relâmpago, à escuridão da noite, cansados de remar entre as ondas cheios de pavor, eles viram uma silhueta, um vulto, um espírito, e acharam que era um fantasma. E eles esperavam por um socorro, mas não desta forma. No versículo 26 diz assim: e os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Então, eles estavam ali e olhando para a fúria do mar, para a escuridão, para as ondas, tiveram medo. E conduzido pelo medo, deixando o medo invadir o coração deles, quando olharam e Jesus está caminhando pelas águas, eles viram como fosse um vulto, um fantasma. Um fantasma. E o texto vai dizer que eles gritaram com medo, gritaram com medo. Gritaram com medo. Quantas pessoas nas horas da adversidade, na tempestade, estão tão amedrontadas, tão apavoradas com o que está acontecendo, que elas não conseguem enxergar Jesus agindo. Jesus vindo em direção, Jesus vindo a socorrer, Jesus vindo ali para ela abraçá-la, estar junto, caminhar junto nessa tempestade. Quantas pessoas não enxergam isso? Por quê? Porque a fé está concentrada em outras coisas. No medo, né? Nos sentimentos de abandono. E nós devemos mudar essas perspectivas, essa maneira de olhar. Devemos concentrar nossa fé em Jesus e em sua palavra. Jesus ordenou que fossem para outra banda. Né? A fé deveria estar na sua palavra.
Jesus ele diz assim, logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Então, eles deveriam estar concentrados na palavra de Jesus. Jesus ordenou, deu uma ordem. E a ordem, né, aqui, o que está explícita nessa palavra de Jesus? Uma ordem. É imperativa. Ele ordenou que fosse para o outro lado. Ora, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus não é homem para que nem tenha filho do homem para que se arrependa. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Então, em primeiro lugar, ele deveria estar concentrado na palavra de Deus. Está explícito aqui que é imperativo, uma ordem. E o que está implícito? Tem algo aqui que está implícito. O que está implícito? A sua vontade. Ele deu uma ordem para que eles fossem para o outro lado. Está imperativo, está explícito. E o que está implícito? A vontade de Jesus. Qual era a vontade de Jesus? Que eles chegassem do outro lado. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? A palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus para nossas vidas, ela é perfeita. Ela é boa e agradável. A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus. Temos que conhecer esse Deus para depositarmos totalmente a fé nesse Deus, confiar nesse Deus. É necessário conhecermos, é necessário crer nesse Deus. Eles precisavam de crer na palavra de Jesus, quando Jesus deu a ordem para atravessar para o outro lado. E olha, e eles deveriam ouvir atentamente a palavra de Deus, né? No versículo de número 27 diz assim, ó, Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Quando eles estão ali apavorados, desesperados, achando que é um fantasma, Jesus diz para eles, chega para eles e diz, olha, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Esse sou eu que Jesus está dizendo aqui, né, é o mesmo que nós podemos encontrar lá em Êxodo capítulo 3, versículo de número 14. Olha o que está escrito lá. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, Jesus está dizendo assim, ó, sou eu. Ele está dizendo, eu sou o Deus que controla o mar, o vento, as ondas, tudo está sobre o meu controle. Eles deviam confiar em Jesus. Quem estava ali, tinha poder, autoridade sobre todas as tempestades. Quando Jesus diz, sou eu, Jesus está dizendo assim, eu sou aquele que tem o controle de todas as situações. Devemos confiar na palavra de Deus. Devemos crer na palavra do Senhor. Devemos depositar a nossa fé na palavra de Deus. Não devemos colocar ou centrar a nossa fé em sentidos. Né? Quais são os nossos sentidos que nós temos? Né? A audição, né? Ver, a audição, tatear. Nós não devemos colocar, centrar a nossa fé em sentidos, como ver. Infelizmente, hoje muitas pessoas estão colocando isso. Né? Objetos inanimados, você tem que ver. Né? Então, não devemos colocar nossos sentidos, a fé em nossos sentidos, como ver, né? Que é a visão. No versículo 28, o texto diz assim, ó, respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro creu porque ele viu Jesus ali. Ele creu somente porque viu Jesus ali. Lá em João capítulo 20, versículo de número 29, né? João 20, 29, o texto diz assim, ó. Vou olhar para vocês aqui. Livro de João, capítulo 20, versículo de número 29. O texto nos diz assim, ó. Disse-lhes Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Então Jesus está dizendo, Tomé, ele precisou de tocar em Jesus para crer. Jesus está dizendo assim, ó, porque vê, porque tu viu, tu crê, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então, a fé de Pedro não estava totalmente centrada em Jesus. Ele creu porque naquele momento viu Jesus ali. E onde Jesus estava antes? Aonde Jesus estava antes?
Ele está em todos os lugares. Lá em Jeremias capítulo 23, o versículo de número 23, o profeta Jeremias, se referindo ali a Deus, ele diz assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Então, ele está dizendo, acaso sou Deus apenas de perto? Pedro que só creu porque ele estava ali perto naquele momento. Ele podia ver, estava ali ao alcance da sua visão, né? Então ele está dizendo, acaso sou eu apenas Deus de perto, também não de longe? Então, nós precisamos de conhecer esse Deus. Embora aqui está dizendo que Deus é Deus de perto e também de longe, né? Deus de perto e de longe. Então, significa que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Mas nós temos que ter também uma convicção que não. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não está. Por que que não está? Porque quando se fala que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, estamos falando de tempo e de espaço. Lugar é um espaço, né? E tempo. Deus é atemporal. Nosso Deus é atemporal. Nosso Deus não está preso ao tempo, ele é atemporal. E nosso Deus, né? Ele não está em qualquer espaço, né? Ele é infinito. Ele é um Deus infinito. Portanto, ele não está limitado ao espaço. Então, quando nós dizemos que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, isso significa também que ele não está. Ele não está preso ao tempo, porque ele é atemporal, e ele não está limitado ao espaço, porque ele é infinito. É nesse Deus que nós precisamos de confiar. Por isso a necessidade de conhecer a Deus. Por isso a necessidade de mergulharmos nas Escrituras, entendermos, buscar entendimento de quem é esse Deus. Pedro deveria ter esta visão, os discípulos deveriam ter essa visão, que esse mesmo Deus que estava ali no monte, Jesus ficou ali no monte orando, ele estava em todos os lugares, ele estava vendo o que estava se passando. Mas infelizmente, Pedro só confiou porque viu ali. E muitas pessoas estão assim, né? Centrando a sua fé naquilo que vê, nos seus sentidos, né? Em objetos inanimados, em coisas. Isso não é a fé que agrada a Deus. O nosso Deus é um Deus, ele é espírito, ele é infinito, é poderoso, glorioso. Bom, quando passamos por tempestade, nossa fé deve estar centrada nesse Deus, no Deus das Escrituras. Não no Deus que nós construímos, não no Deus que nós criamos, não no Deus que o Evangelho de hoje tem criado, mas o Deus das Escrituras, né? Pedro deixa de olhar para Jesus porque deixou o que sentia o dominar, que era o medo. No versículo 30, diz assim, versículo 29, e disse, vou a partir do 28, respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Então, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou, caminhou por cima das águas. No meio da tempestade, a tempestade não havia acalmado, nós vamos ver aqui. No meio da tempestade, no meio do vento forte, na escuridão, ele olha para Jesus e começa a andar sobre as águas. Mas o medo dominou. Quando ele começa a olhar para as ondas, ele começa a olhar para o vento forte, o texto vai dizer que ele começou a afundar. No versículo 31, Jesus vai estender a mão, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, quando Pedro olhou para Jesus, ainda havia tempestade, não estava calma a tempestade. Havia tempestade. O vento continuava forte, as ondas continuavam a soprar o barco. Mas ele, olhando para Jesus, continua andando. No meio da tempestade, não importa o vento, não importa o tamanho das ondas, não importa se está de noite ou está de dia. O importante é que Jesus está conosco. E nós andamos, passamos com ele por qualquer tempestade. Junto com ele no barco, ele em nossas vidas. Passaremos todas as tempestades. Bem, mas o texto vai dizer assim, 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. O vento só acalmou quando
chegaram no barco. Quando Pedro desce nas águas e está andando, ainda tem a tempestade. Quando Pedro desce ao barco e começa a caminhar em direção a Jesus, tem vento forte. As ondas estão ali. A noite está ali. A mesma tempestade continua. Mas olhando para Jesus, ele caminha por sobre tudo isso. Ele passa por cima da tempestade. Porque o nosso Deus está acima de qualquer adversidade, de qualquer tempestade. Então Pedro continua andando. Mas quando ele olha para, ele permite o sentimento entrar no coração. Qual o sentimento? De medo. A fé dele, focada no medo, fez ele afundar. Começou a afundar. Só acalmou quando Jesus entrou no barco. Então veja que Pedro também caminhou com Jesus na tempestade. Caminhou com Jesus por sobre a fúria das ondas do vento. Caminhou com Jesus ali naquela mesma tempestade, porque ele estava seguro na mão de Jesus. Quando Jesus entra no barco, acalmaria a bonança. Aonde está centrada a sua fé? Centre a sua fé nesse Deus poderoso, nesse Deus glorioso, nesse Deus que está acima de todas e qualquer tempestade. E quando estamos com Ele, quando estamos seguros na sua mão, Pedro segurou na mão de Jesus e caminhou até o barco. Seguro na mão de Jesus, estaremos trilhando, passando por qualquer tempestade. Eu quero te dizer mais uma vez, que os discípulos obedeceram a ordem de Jesus. Mesmo assim, sobreveio uma grande tempestade. Servindo a Deus em obediência, também passaremos por lutas e por tempestades. Esse falso evangelho, essas falsas profecias de que você não terá tempestades, não provém das Escrituras Sagradas, não provém de Deus. Deus livrou os discípulos na tempestade. Eles puderam passar para o outro lado. Passaremos também, se a nossa fé estiver concentrada totalmente em Jesus. A fé é um dom de Deus. Certa feita os discípulos disseram para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Eu quero orar para que o Espírito Santo aumente a fé no seu coração, para no momento das tempestades, a sua fé esteja concentrada em Jesus e na sua palavra. Então, com certeza, você dará testemunho. Jesus, quando entrou no barco, houve ali a calmaria. Deixa Jesus entrar no seu coração, na sua vida. Abra o seu coração. Permita ele entrar no seu coração. Fazer morada no seu coração. E então, você estará seguro em todas as tempestades, porque você não estará só. E esse Deus que acalmou essa tempestade, continua acalmando tempestades nos dias de hoje. A maior tempestade que nós possamos passar não é externa, é interna. Precisamos de acalmar o nosso coração, sossegar o nosso coração, porque esse Deus poderoso jamais nos abandonará. Eu quero orar por você, que talvez está passando exatamente isso, uma grande tempestade. O texto vai dizer que quando estava no meio do mar, veio uma grande tempestade. Eles já haviam percorrido uma caminhada. E no meio do mar sobreveio uma tempestade. Talvez você está olhando para trás e pensando que outrora você não tinha problemas, outrora você não tinha tempestade, e agora parece que você não sai da tempestade. Eu quero te dizer que para chegarmos do outro lado, para chegarmos no propósito de Deus, iremos passar sim por tempestades, mas não estaremos só. Sossegue seu coração. Espírito Santo, te agradeço pela tua palavra. Te agradeço porque a tua palavra, ela não vem em vão. A tua palavra, ela produz vida, traz frutos. A tua palavra, ela tem o poder de acalmar as tempestades do coração do homem. Eu peço por essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, estão passando por isso. Um vento forte está soprando sobre a vida dela, ela não sabe o que fazer. Não sabe nem mesmo qual direção tomar.
Talvez ela está como um barco nas ondas, agitada para lá e para cá, procurando uma saída e não consegue encontrar. Mas que esta palavra venha direcionar, seja o norte para a vida dela. Porque a tua palavra, ela nos guia, nos conduz. Jesus deu uma ordem para os discípulos para passarem por outro lado. E dentro desta ordem estava a vontade do Senhor, que eles chegassem do outro lado. A sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. A sua vontade é que essas pessoas que ouvem essa mensagem sejam acalmadas, sejam fortalecidas, revestidas do teu poder. E que nessas tempestades elas possam depositar a fé totalmente no Senhor e na sua palavra. Anular o medo. Anular, Senhor, toda palavra venenosa que vem contra ela, perguntando onde está Deus? Onde está o Deus que você crê? Que elas possam anular esse sentimento de abandono. Que elas possam olhar pela fé sobrenatural e não por vista. Não depositar a sua fé nas coisas, nem objetos inanimados, nada disso. Os discípulos precisavam de ter essa convicção de que o Senhor estaria no barco com eles. E o Senhor foi ao encontro dos seus discípulos porque viu a necessidade. Eu sei que neste momento o Senhor está olhando para a circunstância em que essas pessoas se encontram. E seus olhos estão voltados para ela, esperando apenas elas tomarem uma atitude de fé. Crê que nessa tempestade o Senhor está amadurecendo, fortalecendo para algo melhor. Por isso eu te agradeço, Pai, pela tua palavra ao nosso coração. Te agradeço pelo ensino ministrado por meio desta palavra. E eu creio que essas pessoas irão passar por tudo isso e o seu nome será glorificado. Oro pelas pessoas que nos pedem oração. Oro por todas as pessoas que estão passando por necessidade, por lutas, por tempestade. Oro pela irmã Regina, que nos pediu oração, está fazendo uma cirurgia no dia de hoje. Nós cremos que as mãos do Senhor estão estendidas sobre a vida dela. Nós oramos pela recuperação da irmã Magali, oramos pela recuperação também de todos os irmãos que estão passando por essa luta. Estamos orando também pela recuperação, pela restauração da irmã Edilazir, que já está em casa, já recebeu alta após a cirurgia. Oramos pela irmã dela para que seja acalmada, pela irmã Valdete, na luta que ela está passando. O desejo do coração dela seja realizado segundo a sua vontade, ó Pai. Eu coloco todos esses pedidos, essas pessoas nas tuas mãos e creio que tu és com elas, Senhor. Te agradeço por tudo em nome de Jesus. Deus te abençoe.